O nosso texto básico para a nossa meditação encontra-se, então, em Marcos, no capítulo 12, verso 41 a 44, e nós vamos falar sobre a oferta de gratidão. Versos 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Oferta de gratidão. Amados irmãos, nós podemos iniciar nessa noite fazendo sempre perguntas para que nós possamos, diante dessas perguntas, criar então laços com aquilo que nós vamos dizer nessa noite, já começar a ter uma expectativa a respeito do que será abordado nessa noite para nós. Eu pergunto a vocês, qual foi o valor da sua última oferta para Deus? Se é que você ofertou. Se você não ofertou, isso significa que você não deu nada para Deus, não é verdade? Aqui então estamos diante de um grande problema diante do Senhor, porque Ele está agora diante do gasofilácio, olhando para esta mulher, que deposita diante dele tudo aquilo que ela possuía. Qual foi o valor da última oferta que você deu para Deus? Grande parte, meus amados irmãos, dos apelos que nós temos visto e ouvido nos últimos tempos, nas igrejas, estão enfatizando realmente o valor da oferta. Não a quantidade, mas não é o que você está doando, mas quanto você está doando, quanto você está entregando no altar do Senhor. Alguns anos atrás ouvi uma pessoa falando de um relato surpreendente, de que uma senhora havia participado de um culto em uma dessas igrejas regidas pelos apelos a grandes contribuições. E ela dizia então, e ele contou a experiência constrangedora dessa senhora de ouvir o apelo para que todos naquela noite trouxessem no altar do Senhor e consagrassem no altar do Senhor as chaves dos seus automóveis. Todos deveriam naquela noite doar os seus automóveis. Assim então, com essa expectativa de uma retribuição generosa da parte de Deus ao seu investimento. Como se eles então estivessem fazendo um investimento, barganhando com Deus. O pressuposto, meus amados irmãos, por trás desse apelo, parece ser que o valor da oferta é determinado essencialmente pela quantia monetária doada. Assim então, meus amados irmãos, será que este conceito está correto? O texto bíblico que nós acabamos de ler em Marcos, no capítulo 12, dos versos 41 a 44, nos ajuda a responder essa pergunta e termos uma noção clara, uma noção correta do tipo de oferta que agrada a Deus. Qual tipo de oferta que agrada a Deus? Muitas pessoas vieram ao gasofilácio nessa noite. E eu tenho certeza que todos que vieram ao gasofilácio nessa noite, vieram com a intenção de entregar no altar do Senhor algo que eles estão se desprendendo, estão entregando de todo, supomos que seja de todo coração, não por constrangimento, não é isso? Ou porque todos estão indo, eu vou também ao gasofilácio fazer a minha oferta. Portanto, meus amados irmãos,
qual é a oferta que o Senhor deseja? Qual é a oferta, ou o tamanho da oferta, ou que tipo de oferta o Senhor espera de cada um de nós? Portanto, Jesus destaca nesse texto, meus amados irmãos, em primeiro lugar, qual realmente é o real valor da nossa oferta. 2 tipos aqui de contribuição foram colocados no gasofilácio diante do Senhor Jesus. Portanto, a primeira contribuição, disse o Senhor Jesus Cristo, foi a contribuição de muitos ricos. Tem gente acompanhando, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a primeira contribuição era a contribuição de muitos. Opa, mais pessoas puderam participar. Está lá agora o texto e puderam olhar lá e ver também, né? E eles depositavam quanto? Grandes quantias. E o segundo ponto, meus amados irmãos, é de uma viúva, é a oferta de uma viúva pobre. Uma viúva pobre. Assim então, meus amados irmãos, é muito provável que as observações de Jesus ao gasofilácio tensionavam não só enaltecer a atitude da viúva, mas também o gesto de sua contribuição, destacar que, aos olhos de Deus, o gesto do ofertante deve revelar o valor que corresponde à sua oferta, quanto ele desejou em seu coração. Quanto realmente o Senhor tocou em seu coração para que ele levasse ao gasofilácio. Jesus então encontrava-se naquela viúva um bom exemplo da prática do mandamento mencionado por Marcos sobre o amor a Deus no capítulo 12, no verso 30. No verso 30, Marcos revela o que Jesus havia dito: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essa era a forma como Jesus estava destacando que o povo deveria amar a Deus. E qual é a forma que nós devemos então amar a Deus, meus amados irmãos, no resumo do versículo ou no final do versículo? De todo o nosso coração. Ou nós amamos a Deus de todo o nosso coração, ou nada que nós fizermos no altar do Senhor terá alguma serventia, valerá de alguma coisa, porque o Senhor deseja de nós aquilo que nós colocamos no nosso coração para ofertá-lo, para dar a Ele. Assim então, com esse registro, meus amados irmãos, Marcos reforça a sua mensagem sobre Jesus, ao observar as pessoas ali ofertando, as pessoas entregando no templo, e Jesus então nos ensina que, em primeiro lugar, o valor da sua oferta não está na quantidade que você oferta, mas naquilo que está no seu coração. Aquela viúva, ela colocou o seu coração na sua oferta, ela deu tudo o que ela possuía. Portanto, esse é o primeiro ensino que Jesus nos dá nessa noite, nesse texto. O segundo ensino, meus amados irmãos, é que esse valor dado à oferta é determinado pela a gratidão que está no coração daquele que oferta. Certa feita, uma pessoa chegou e disse: pastor, eu preciso vender um imóvel urgente, e eu proponho no meu coração dar uma oferta de R$10.000 se eu conseguir vender esse imóvel. Na semana seguinte, esse irmão vendeu o imóvel, e eu estou esperando os 10.000 até hoje, não apareceu para entregar os 10.000. Assim então, meus amados irmãos, qual é a gratidão desse ofertante? Nós temos aqui, meus amados irmãos, duas razões que nós podemos concluir diante desse ensino do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ensino para nós é que a viúva era de extrema pobreza, era uma viúva pobre, ela possuía apenas 2 moedas. Essas 2 moedas, segundo o texto, equivalia a centavos. Se nós agora vamos imaginar como pastor, olhar uma pessoa a colocar centavos no gasofilácio, o que eu vou imaginar? Miserável, só isso. Mas ela está dando aquilo que ela possuía. Ela está dando
tudo que ela tinha. O segundo ensino, meus amados irmãos, é que o fato de que a sua pobreza provavelmente era fruto da injustiça humana, era fruto do descaso dos líderes religiosos, era fruto, meus amados irmãos, da falta de manutenção daqueles que deveriam cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que estavam necessitados. E ela estava diante de Jesus, entregando tudo que ela possuía. Jesus sabia, Jesus conhecia o seu coração. Portanto, existem algumas advertências em Isaías, no capítulo 10, no verso 1 e 2, se o irmão puder colocar, a respeito do cuidado com as viúvas, e aquele povo sabia muito bem desses cuidados. Você consegue colocar Isaías capítulo 10, verso 1 e 2, já está lá. Ai dos que? Dos que? Para? Eles sabiam disso, sim ou não? Eles sabiam disso. Eles sabiam disso e, no entanto, essa viúva pobre estava sendo ignorada pelas autoridades e a sociedade em geral. Provavelmente, então, ali, meus amados irmãos, haviam várias viúvas pobres passando por necessidade. Contudo, a despeito dessa situação, com os recursos escassos, um quadrante equivalente a centavos, essa senhora viúva se preocupa em demonstrar a sua gratidão a Deus, e ela vai ao gasofilácio e ela faz a sua oferta para Deus. Ela poderia, meus amados irmãos, naquele momento estar agarrada àquelas duas moedas, colocada no seu peito, pensando, é o único recurso que eu tenho, é a única forma de conseguir comer nessa noite alguma coisa, uma bolacha, um biscoito, é alguma forma, meus amados irmãos, foi um dinheiro suado, ganhado com muito esforço, parafraseando apenas, vendendo um tapete, vendendo um perfume da Avon, e agora eu tenho essas duas moedas comigo. Assim então, essa oferta, ela é gerada pela sua gratidão a Deus. E essa gratidão, meus amados irmãos, não se baseava nas circunstâncias da sua vida. Eu estou grato a Deus, eu estou muito grato a Deus, porque eu tenho em abastança. Eu estou muito grato a Deus, porque Ele tem derramado bênçãos sobre as minhas vidas, de forma extraordinária. Eu estou muito grato a Deus e vou contribuir, porque realmente Deus tem me abençoado, e só eu tenho sido abençoado por Deus, e por isso só eu vou dar a quantidade que eu devo dar na igreja nessa noite, porque eu estou muito feliz com Deus. Portanto, meus amados irmãos, essa mulher está diante de um Deus justo, de um Deus misericordioso, de um Deus bondoso, de um Deus que jamais haveria de desampará-la, e ela sabia muito bem disso, e ela tem consciência de que esse mesmo Deus, mesmo ela tendo pouco, mesmo ela não tendo quase nada, mesmo assim ela sabe que ela deve tudo a Deus. Nada é dela, tudo é de Deus, e portanto tudo de Deus está aqui, e eu entrego a Deus. Meus amados irmãos, ela tem consciência de que Deus é digno de toda a sua devoção, Deus é digno de toda a sua adoração, Deus é digno de todo o seu louvor. Agora, meus amados irmãos, como os crentes macedônios, na sua profunda pobreza, diz-nos o texto da palavra de Deus que superabundou em riqueza a sua generosidade, acabamos de ler, da sua confiança na bondade de Deus, na sua fé, que Deus estava ali assistindo a sua contribuição. Esse exemplo, meus amados irmãos, é uma tremenda exortação para nós, como os pastores, como líderes. Nós lidamos com recursos escassos, nós passamos por dificuldades, mas nós temos sido supridos por Deus em todas as nossas necessidades. E eu, como a palavra de Deus nos exorta, desafio a você que não é fiel, a confiar em Deus, a entregar a Deus aquilo que pertence a Deus. O desapego, meus amados irmãos,
ou a falta de desapegar, nos leva ao desamparo, nos leva ao aperto financeiro, nos leva a situações de empecilhos. Se nós não contribuirmos, nós nunca vamos conseguir demonstrar a nossa gratidão e a nossa dependência de Deus, mesmo para aqueles que dentre nós, que tenha abundância material, que continue fazendo de todo o seu coração. A oferta deve ser não apenas generosa, mas acima de tudo, partindo de um coração agradecido a Deus. Agradecido a Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então tudo pertence a Deus, como uma música que nós cantamos. Se quiser levar, pode levar, pois veio de tuas mãos. Veio de tuas mãos. Só não me deixe ficar sem a sua presença. Só não me deixe ficar sem a sua companhia, porque essa não resistirei viver sem ela. Assim então, meus amados irmãos, é a gratidão como motivação que legitima a nossa contribuição financeira como um ato de adoração a Deus. Além da gratidão, portanto, meus amados irmãos, primeiro, nós aprendemos sobre o real valor da nossa oferta. Segundo, esse valor é determinado pelo tamanho da nossa gratidão, pelo que Deus tem feito conosco. Terceiro, o tamanho da nossa oferta vai depender da fé que nós temos em Deus. Você confia em Deus? Você tem fé em Deus? Você acha que é Deus que está te sustentando? É Deus que dá emprego? É Deus que te dá saúde? É Deus que te dá um teto? É Deus que te dá comida? É Deus que te dá uma família maravilhosa, sem doença? Porque quantas famílias estão adoentadas? E a sua família está perfeita, está sã. E mesmo assim, você vive numa vida de misereza para com Deus. Portanto, o valor da nossa oferta deve ser também determinado pela nossa fé. A contribuição financeira, meus amados irmãos, motivada pela gratidão e pela fé dessa viúva pobre, deu tudo quanto possuía, deu o seu sustento, demonstrou a sua confiança em Deus. Ela disse: o Senhor é o meu arrimo, o Senhor é o meu sustentador, o Senhor é aquele que provê todas as coisas, o Senhor é aquele que me ampara, e jamais o Senhor vai me deixar desamparado, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais por mim. Deus é capaz de fazer, mas nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Aquela mulher, ao dar tudo quanto possuía, ela se rendeu a Deus, ela se entregou a Deus, ela se prostrou em Deus, na presença de Deus, ela deu a sua própria vida a Deus. Eu posso deixar de existir agora, mas eu estou partindo com meu coração grato de que tudo que eu tenho pertence a Deus, o que constitui então numa expressão de gratidão e de fé. Pobreza, meus amados irmãos, não é virtude, mas a virtude é nós mantermos a nossa confiança em Deus, sendo rico ou pobre, em manifestar essa fé numa contribuição sacrificial proporcional à nossa fé. Porque, segundo a palavra de Deus, eles, testemunho eu, diz Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Precisamos lembrar constantemente que o contexto de Marcos 12, dos versos 41 a 44, e o confronto de Jesus com a justiça própria dos religiosos da sua época, confronta-nos também, confronta eu, confronta cada um de nós, confronta a nossa igreja com as nossas atitudes de rejeição a Deus. Nós rejeitamos a Deus quando nós não ofertamos com gratidão em nossos corações. A oferta, meus amados irmãos, da viúva pobre ilustra o tipo de fé que Jesus esperava ver naqueles aos quais se manifestava, e Jesus agora está no nosso meio. Jesus quer se manifestar
em você e através de você, e qual é a forma como ele vai se manifestar. Diz-nos o texto que a viúva pobre representava uma rendição inquestionável aos cuidados de Deus, ao amparo de Deus, à justiça de Deus, à misericórdia de Deus, o olhar piedoso de Deus. Ou nós acreditamos em Deus dessa forma, e depositamos toda a nossa confiança em Deus, e nos entregamos completamente nas mãos de Deus, ou nós vamos continuar sendo como aqueles fariseus ricos, que depositavam grandes quantias no gasofilácio, no altar do Senhor, mas seus corações estavam distantes, estavam apáticos, estavam frios, não tinha gratidão, não cuidava dos órfãos, não cuidava das viúvas, oprimia os pobres. Assim então, meus amados irmãos, a fé tem o poder de garantir que a oferta que nós vamos ofertar vai ser determinada assim, através da nossa fé, e terá um valor espiritual infinito. O valor espiritual da nossa contribuição é determinado pela nossa fé. Qualquer contribuição feita na expectativa de uma retribuição proporcional, eu vou dar 100 para ganhar 1000, não traga no altar do Senhor. Não traga no altar do Senhor, porque Ele não aceita essa oferta. Certa feita, ouvi um pastor dizer assim: Deus não aceita nem oferta e nem dízimo que for de recursos ilícitos. Se ofertarem e vier ao gasofilácio, Deus rejeita. Mas como que Deus vai rejeitar? Como que Deus vai separar o dinheiro do gasofilácio? Já misturou? O que você usar esse dinheiro não vai dar certo. Se construir o muro da igreja, ele vai cair, porque aquele dinheiro é maldito, não é abençoado. É dessa forma que Deus abençoa as ofertas que entram nesse gasofilácio. Qualquer contribuição precisa ser assim, de acordo, proporcional à nossa fé. Portanto, meus amados irmãos, a contribuição apelada em muitas igrejas atuais, elas são antropocêntricas, em todos os sentidos. Não é uma oferta como retribuição, é uma oferta que exige retribuição. E aquilo que exige retribuição não é oferta. Aquilo que exige retribuição é meritória, pressupõe merecimento de retribuição. E assim as igrejas vão ensinando as pessoas a se tornarem egoístas, hedonistas, egoístas e avarentas. Precisamos avaliar se nossas contribuições são exercidas por fé em Deus, como aquela viúva pobre, ou até mesmo seja as nossas ofertas por senso de justiça, como faziam os escribas e fariseus. Como faziam os escribas e fariseus? E Jesus disse a eles: mas eu dou o dízimo do endro, do cominho, eu dou o dízimo do hortelã. E Jesus olha para ele e diz: vocês fazem realmente todas essas coisas, mas vocês menosprezam a misericórdia, a justiça e o dever que vocês têm com as viúvas, com os órfãos, com os peregrinos e com os pobres. Fazei essas coisas, mas não omitam aquelas. Há muitas pessoas que dizem assim: eu não dou o meu dízimo na igreja, mas eu entrego nas associações, eu dou para a caridade, eu compro cestas básicas. Você não está fazendo nada para Deus, você está fazendo para si próprio. Fazer para Deus é ofertar com gratidão no altar do Senhor. Assim então, meus amados irmãos, como ele observa o povo lançando dinheiro no gasofilácio, ainda hoje ele está observando e avaliando o tipo, meus amados irmãos, de devoção que nós estamos prestando a Ele. Ele está aqui em nosso meio, e Ele exige de nós que nós façamos a nossa contribuição com singeleza em nosso coração, com sinceridade em nosso coração, com um coração entregue em completa obediência. Assim como aquela senhora que nós mencionamos no início, ela ouviu o convite para fazer um negócio com Deus. Jesus Cristo nos desafia, meus amados irmãos, a uma entrega total,
a nossa vida no altar do Senhor. Jesus Cristo nos desafia, meus amados irmãos, a entrega total da nossa vida a Deus, expressando, dentre outras formas, por ofertas motivadas por gratidão, por expressão de uma fé viva, sincera, verdadeira. Ele nos convida, meus amados irmãos, nessa noite, a seguir o exemplo da viúva pobre, ao invés de aceitar o ensino dos profissionais da lei. Jesus nos desafia a adorarmos a Deus de todo o nosso coração, com o nosso dinheiro, com os nossos bens, com tudo aquilo que nós possuímos, porque nós somos meros administradores, tudo que nós temos é dele, e o dia que ele quiser tomar, pode tomar, é seu, veio das tuas mãos. Só não me deixe faltar a tua presença, porque dela, com certeza, sentirei falta. Contando, meus amados irmãos, que haja gratidão e fé, contando que seja na prática do principal dos mandamentos, o resumo de toda a lei, o amor a Deus acima de todas as coisas, que Deus nos ajude a viver com gratidão em nossos corações. Que Deus realmente abra os nossos olhos para enxergar as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Que Ele nos ajude a contar essas bênçãos, se formos capazes de assim o fazer. Veremos então quanto Deus tem nos abençoado. Cantemos o hino 63 do nosso Lar Novo Cântico e assim louvemos ao Senhor.